A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, José Camilo, e gostaria de hoje compartilhar com vocês uma meditação, uma reflexão da palavra de Deus. No livro de Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurados que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E Jesus está pronto para vir buscar a tua igreja, e nós temos que estar preparados, conhecendo a tua palavra, para manter uma vida de santificação, guardando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, preservado em Cristo, para estarmos prontos para o arrebatamento da igreja. Como está a honra do nome de Deus em sua vida? Como que está a honra do nome de Deus na minha vida? Esse é o tema que eu quero meditar com vocês neste dia, baseado no livro de Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 24. A palavra de Deus diz assim: Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos ele é a epístola mais longa, mais teológica e a mais influente de Paulo, escrita cerca de 57 depois de Cristo. Romanos é uma igreja constituída de judeus convertidos ao cristianismo e de gentio também convertido ao cristianismo. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, Paulo ele vai tratar, com essa mistura de povos que constituía a igreja, aonde tinha alguns problemas. Tinha o legalismo, tinha o antinomianismo. Legalismo era a crença daqueles que denominava os judeus, que eles acreditavam que mesmo que uma pessoa, depois que aceitar Jesus, tinha que guardar a lei para poder ser salvo. E por outro lado, tinha o grupo do antinomianismo, que significa contra a lei, que anti é contra e monos é lei, são contra a lei, dizendo que a graça não colocava limite. Uma vez você aceitou a Jesus, você podia viver de maneira que você quisesse. Então Paulo ele vai tratar com isso e vai trazer uns ensinamentos importantes para as nossas vidas. Então nós vamos trabalhar em cima do tema como está a honra do nome de Deus em sua vida. No capítulo número 1, Paulo ele vai tratar especificamente do pecado universal, aquele pecado que todos nós cometemos, Ele enfatiza os gentios, os pagãos, e aqui Paulo ele vai mencionar uma lista de 21 sentimentos, de pecaminosos que os seres humanos foi entregue pelo próprio Deus, por eles não procurar, não se interessar por conhecimento de Deus. Então eles tratam daqueles pecados bem conhecidos que todos nós cometemos, principalmente aqueles que não está sob a graça, debaixo da graça, e não tem o Espírito Santo para que possa ajudá-los a vencer o pecado e manter uma vida de santidade a Deus. No capítulo número 2, Paulo ele vai tratar também de pecado, mas ele vai tratar especificamente do pecado do povo judeu. Judeu era uma nação escolhida por Deus, porém os judeus eles se achavam uma nação exclusiva, superior a outras pessoas, ao ponto dos judeus, no capítulo 2, não entenderem que o pecado que eles condenavam na vida dos gentios, dos pagãos, eles também cometiam. Paulo chega a dizendo para eles: tu que julgas e faz o mesmo. Eles praticavam os mesmos pecados que eles julgavam, que eles, na vida do povo gentio. E o pecado que Paulo vai tratar no capítulo número 2 é exclusivamente o pecado de hipocrisia. Sabemos muito bem que, no termos leigos, hipocrisia significa você dizer ser o que você não é, viver uma vida que você não é. E os judeus faziam isso. Os judeus apresentavam-se viver uma vida de santidade, da qual mesmo eles não viviam. Eles ensinavam, mas não viviam os seus ensinamentos. E Paulo vai tratar exatamente sobre isso. Então foi porque é muito mais fácil cair no pecado de hipocrisia. Por quê? Porque é fácil a gente dizer aos outros como eles devem comportar, mas nós mesmos não comportarmos corretamente. Então é muito mais fácil ensinar o que é correto do que permitir que esses ensinamentos
criem raízes em nossas vidas, né? Cria, né, raízes em nossas vidas, então é muito mais fácil a gente ensinar, é muito mais fácil exigir, é muito mais fácil pedir, é muito mais fácil julgar, é muito mais fácil criticar do que nós mesmos canalizar esses ensinamentos em nossas vidas. Os judeus diziam para eles não furtar e o texto diz que eles furtavam. Então Paulo vai tratar do pecado de hipocrisia. Então por isso que surge a necessidade, né? Veio assim essa necessidade de compartilhar essa palavra, de dizer como está a honra do nome de Deus na sua vida, como está a honra do nome do Senhor da sua vida, como que está o seu testemunho, como que está o testemunho da sua igreja perante uma sociedade ímpia que acompanha tão de perto a vida dos cristãos. Em Isaías capítulo 52, versículo número 5, o Senhor diz, no finalzinho do versículo, e o meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. Através do profeta Isaías, Deus estava dizendo, o meu nome é blasfemado todos os dias por causa da nação que eu escolhi. Israel, nós sabemos que era uma nação que Deus escolheu para que através dela Deus fosse glorificado em outras nações. Através de Israel, outras das nações se aproximassem de Deus. Porém, elas não produziram o fruto que Deus queria que eles produzissem. Através de Deus ser louvado, Deus era blasfemado. Na época de Isaías, vemos uma nação com uma fé trópica, com uma vida moral desviada e com sua adoração voltada também a ídolos. Eles entravam no templo para adorar a Deus, mas o profeta dizia, vocês adoram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles não tinham uma vida que Deus queria que eles vivessem. Então, uma pessoa que ela não tenha no seu interior, ela não presta culto a Deus no seu interior, no seu estereótipo, no seu exterior, na sua vida, né, no seu círculo de vida social, ela passa também a viver uma vida com ausência de temor a Deus, e isso passa a que o nome de Deus seja blasfemado, ao invés de ser glorificado através de suas obras. Então, e aqui Paulo ele vai reiterar essa profecia, reiterar essa palavra de Isaías ao povo, dizendo, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aí surge uma pergunta para o nosso tempo. O que as pessoas pensam a respeito de Deus quando eles olham para a sua vida? O que as pessoas pensam acerca de Deus, acerca de Cristo, quando eles olham para a sua vida? Quando eles olham para a sua família? Quando eles olham para a sua igreja? Qual o pensamento que eles têm de Deus? Em Hebreus 12, verso número 1, está escrito que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Os cristãos, a igreja de Deus, ele é observado pelos anjos, ele é observado pelos demônios, é observado pelos povos gentios, pelos pagãos, conhecidos hoje como os ímpios, e também são observados pelos próprios crentes. O próprio Jesus disse que a árvore tem que ser conhecida pelo fruto. O próprio Jesus disse que se uma árvore boa, ela tem que produzir bom fruto, e uma árvore má, ela produz normalmente fruto maus. E na parábola na metáfora da figueira, Jesus disse que nós temos que dar fruto para que Deus venha a ser glorificado. Então, quando as pessoas olham para a sua vida, o que eles pensam de Deus? Deus é glorificado ou Deus ele é blasfemado? Quando olham para o seu ministério, eles veem você preocupado com a honra do nome de Deus para a sua vida, com a seriedade da mensagem que você prega, ou você está preocupado com a quantidade de seguidores que você vai ter em seu perfil no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok ou qualquer rede social que você tem? Qual é a sua maior preocupação? Com o seu nome, com o seu ministério ou com o nome de Deus, com o nome de Jesus? Então os pagãos, os vizinhos e os parentes, eles observam bem de perto os cristãos, eles observam os cristãos bem de perto, seus vizinhos, os seus amigos, os pagãos, que são os ímpios, a sua família, eles observam bem de perto os cristãos e a igreja.
O povo mais observado nos dias atuais são a igreja, são os cristãos. Podemos ver que nas redes sociais sempre há uma polêmica e tem um cristão, tem uma igreja envolvida. Eles ficam observando para ver se um cristão ele erra e o nome de Deus passa a ser blasfemado. Temos que ter cuidado com o nome de Deus. Então, o seu viver ele pode ser para as pessoas que te observam um desafio, ou pode ser para as pessoas que te observam uma desculpa. Um desafio para que também eles se convertam a Cristo e alcance a sua salvação e passa também a ser um discípulo, dando continuação do ministério de Jesus na terra. O seu testemunho, sua modo de viver, seu modo de falar, até a sua maneira de vestir, ela pode ser um desafio para que as pessoas observem a sua vida, ver que em você realmente aconteceu a metanoia, aconteceu o arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança total. Houve-se uma conversão, virou-se você desavesso. Você realmente hoje anda na terra, mas os seus pensamentos estão no céu. Você caminha aqui na terra, mas com o coração voltado-se ao reino que Deus te prometeu. Então você caminha aqui na terra e a sua vida, ela é oposta à vida que o mundo propõe para você. Você é desse jeito? A sua vida anda assim? As pessoas observam no seu modo de falar, no seu modo de se comportar, no seu trabalho, na escola, faculdade, na igreja, na sua família, em todos os seus relacionamentos sociais. As pessoas veem você com uma vida transformada? Você é um desafio para que as pessoas também possam aceitar Jesus em sua vida? Ou a sua vida ela passa a ser um obstáculo, uma desculpa para que eles venham a rejeitar Jesus? Porque às vezes o que nós acontece, as pessoas dizem que tem que olhar para Jesus. Não. O cristão ele foi feito para ser luz do mundo. Temos que entender que os ímpios, o mundo, eles não lê a Bíblia. A Bíblia é para os cristãos. O mundo, eles lê o cristão. O cristão é a luz do mundo, ele é o testemunho, é a carta escrita. Tem que olhar para mim e para você e ver Deus em nossas vidas. Tem que ser como os cristãos, quando eles foram reconhecidos pela primeira vez na Antioquia como seguidores de Cristo. Eles olharam para eles e, às vezes, chamaram de discípulos, de apóstolos, chamaram eles de cristão. Viram eles como pequenos cristos naquela ocasião. Você é reconhecido como pequeno Cristo? Eles olham para você, aonde você chega, eles olham para você e dizem, aí vem um cristão, aí vem uma cristã, aí vem um servo, uma serva de Deus? Ou eles já nem temem, não reconhecem você? Eles reconhecem você só de olhar para você que você é um servo, uma serva de Deus? Ou a sua vida ainda não transmite a luz, o brilho de Cristo na sua vida? Como diz o apóstolo Paulo, o aroma de Cristo, ele não acompanha você ainda. Temos que aonde nós passarmos, o aroma de Cristo ser exalado. Entenda uma coisa, aonde você vai, o que você faz, através da sua vida, o nome de Jesus vai junto. Então aonde você estiver, o nome de Jesus vai junto. Se o nome for para o Serasa, o nome de Jesus vai junto. Então tome muito cuidado com as suas atitudes, com as suas escolhas. Porque quando que você escolhe agora aonde você vai, o nome cristão vai junto, o nome de Cristo vai junto. Então as suas pequenas e grandes atitudes, ela pode glorificar ou ela pode blasfemar o nome de Deus. Às vezes nós não se preocupamos com isso, mas temos que nos preocupar para não ser um obstáculo na vida das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. O pecado dos judeus deu ocasião para que os gentios blasfemassem o nome de Deus. E da mesma maneira, hoje os pecados das igrejas e dos crentes professos dão aos ímpios motivos para blasfemar o nome de Cristo. Quantas pessoas hoje blasfemam o nome de Cristo por nós não se preocuparmos em ter limites em nossas vidas? Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele diz, tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. E a Bíblia é bem clara em dizer que por aquele da qual você é dominado, é de quem você se torna servo. Então nós temos que ser obedientes à palavra de Deus e temos que transmitir a luz de Cristo ao mundo. Então, quando que você vive, quando que você prega, quando que você ensina, você vive os conselhos,
Você pratica o amor e a santidade que você prega, que você anuncia, que você exige aos outros? Ou você é mero propagador? As suas pregações é mera falácia, porque o que mais vemos hoje é que as pessoas exigem das pessoas o que elas mesmas não praticam. Mensagens pregadas, às vezes exige o amor que ele não vive. Pregadores exigem da igreja uma santidade que ele não vive. Exige da igreja uma fé que ele não exige, que ele não vive. Exige o amor que nem ele vive. É a mesma coisa a figura do sacerdócio no templo. Dizia que temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas quando ele passou perto de um homem que foi assaltado, caído no chão, ele passou de largo. A indiferença. O que nós mais temos dentro de nós é a indiferença. Não temos mais a sensibilidade do amor de Deus dentro de nós. Então a pergunta é essa: você vive aquilo que você exige das pessoas? Porque nós exigimos que as pessoas vivam como Cristo quer que elas vivam, mas nós mesmos vivemos no secreto como o mundo vive. Então, quando as pessoas olham para você, elas são atraídas a glorificar a Deus, como a sunamita foi atraída a olhar para a vida de Eliseu, quando ela e o marido dela olharam para Eliseu, que todas as vezes passavam diante deles, ela disse: eis que observamos, parafraseando aqui, eis que observamos que este que passa diante de nós é um santo homem de Deus. Quando as pessoas olham você passar na rua, no seu trabalho, aonde você estiver, eles observam em você o estigma da santidade, vê você que você é uma pessoa separada do mundo, separado do pecado e separado para Deus. Você pratica constantemente a santidade gradual. Cada dia você se separa daquilo que vai te separar de Deus. Quando as pessoas olham para você, vê você como uma pessoa santa, como um servo, uma serva de Deus, ou pelo contrário, quando as pessoas olham para você, eles veem vocês como viam Ofni e Finéias, os filhos de Eli, porque Eli disse aos seus filhos: eis o que eu ouço de vocês, é uma má fama, não é coisa boa, porque eles eram sacerdócio de Deus, estava como sacerdote, mas estava também pecando, estava roubando dentro do templo. O que as pessoas falam de você é boa fama ou é má fama? Eles glorificam a Deus através das suas vidas ou blasfemam o nome de Deus através da sua vida? Não basta você somente estar como sacerdote, você tem que ser o sacerdote. Não basta você simplesmente estar como sacerdote, mas sim ter um coração do sacerdote, assim como tinha Samuel. Então a palavra de Deus é claramente por nós hoje, como está a honra do nome de Deus na sua vida. Então cuidado para que você não entrar no reino de Deus e também impedir que outras pessoas entrem no reino de Deus. Jesus, ele disse assim no Sermão do Monte: que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, que Deus possa ser glorificado na sua vida, que a luz de Cristo em você resplandeça, alcance muitas vidas e que Deus seja abençoado. Como está a honra do nome de Deus sobre a sua vida? Que Deus abençoe.